Oi, gente, Divina Mãe, tudo bem? Passando por aqui para compartilhar com você uma reflexão que me veio agora, né? E eu quis compartilhar aqui, porque eu tenho visto todos os dias, né, nos comentários dos vídeos, das postagens que eu faço lá no Instagram. Inclusive, se você não está lá no Instagram, né, te convido a ir para lá também. Esses dias, recebi uma mãe que eu percebi, né, no atendimento que ela realmente não queria se curar, né? Ela estava com uma postura muito resistente e isso estava, claro, afetando o filho, porque como os filhos são ressonância dos pais, quando a mãe se rejeita a se curar de algo, né, que está ali, está latente, os filhos vão espelhar isso, né? Os filhos vão tomar para si, os filhos vão expressar isso. Então, eu estava tratando de uma mãe com uma compulsão alimentar. E claro que isso, né, tem relação com conflitos que vêm lá da infância, né, que tem as suas raízes lá na infância. E que, de alguma forma, ela ainda tem gatilhos que fazem com que esses conflitos estejam presentes na sua vida. São memórias da infância que são desengatilhadas, né, no dia a dia e que mantém essa compulsão. Isso está muito relacionado a abandono, sentimento de abandono, abuso na infância, né, e alguns outros conflitos. Não vou entrar aqui agora nesse aspecto, mas o objetivo do áudio é falar para você que em alguns momentos a gente pode estar atrapalhando o nosso corpo de se curar, atrapalhando o nosso processo e atrapalhando os nossos filhos também. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa simplesmente aceitar a cura, porque ela já está ali, ela já está acontecendo, mas a gente não aceita. Então, a gente fica lutando contra ela. E a gente fica lutando contra os sintomas, a gente não aceita o desconforto dos sintomas. E o desconforto dos sintomas, ele pode ser minimizado, sim, a partir da nossa mentalidade, da nossa mudança de perspectiva, a gente mudar, né, passar a entender que o sintoma é positivo e não negativo, a gente entender toda a dinâmica, todo o processo da doença. Mas mais do que isso, é também a gente aceitar, né, de coração aberto e saber que é uma travessia, é um momento. Isso não é para sempre, né? Isso não é para sempre. Então, é muito importante a gente saber disso, a gente ter isso em mente. Porque quando vem o processo de cura, se a gente começa a rejeitar tudo que vem, sintomas, né, mudanças às vezes na nossa vida que estão acontecendo, as pessoas estão se distanciando porque nós estamos curando dentro de nós aquilo que estava atraindo determinadas pessoas. Então, eu vou falar especificamente do caso dessa mãe, né, que sofria ali com compulsão alimentar. Na verdade, ela está no seu processo ainda, né? Isso que eu vou contar aqui não quer dizer que seja fácil a gente se transformar e trazer uma mudança dessas para a nossa vida. Mas, por exemplo, este caso dessa mãe, ali existia, né, um trauma muito grande com o abandono e com o abuso na infância. E muitas pessoas em volta, né, que ela estava, com as quais ela estava convivendo e que ela trouxe para o seu campo, né, para o seu convívio, era por causa dessa ressonância, por causa disso que estava, né, ali no seu campo de energia. Então, como ela vibra nessa sintonia do abuso, do abandono, né, ela pelo menos vibrava nessa sintonia, né, ela trouxe muitas pessoas para a sua vida. E às vezes as pessoas vão se distanciar quando a gente se curar, quando a gente resolver esses conflitos dentro de nós. Mas a gente precisa aceitar esse processo. A gente precisa aceitar que as pessoas se vão, porque se elas se vão, é porque elas já não preenchem mais os requisitos, né, para estar perto de nós. E os requisitos nem sempre são positivos. No caso, né, dessa mãe, assim como de todos nós que passamos por abuso ou por abandono na infância, nós temos, né, ali uma tendência a atrair pessoas que nos abandonam e que abusam de nós.
E por quê? Porque não é que a pessoa é má, é que ela está quase como se ela tivesse passado por um processo seletivo, né, para ser essa pessoa que vai ocupar esse papel na nossa vida. Então, se a gente, né, já está resolvendo os nossos conflitos, estamos trabalhando os nossos traumas de abandono, de abuso da infância, a gente vai precisar aceitar que essa pessoa se vá. A não ser que ela passe por um processo também de transformação e ela, né, decida, e ela fique, porque ela também já passou por um processo e ela já é diferente. Mas caso contrário, se ela não passou por nada disso, ela vai embora, porque ela não serve mais para o nosso modelo, para o nosso padrão interno, né, dentro do nosso campo de vibração, ela não cabe mais. Então, a gente precisa aceitar essas mudanças que acontecem do lado de fora, né, no contexto nosso, para a gente aceitar a cura. E também outra postura, né, dessa mãe, e eu compartilho aqui, né, sem dar nomes e apenas como uma oportunidade de aprendizado, é que ela rejeitava muito os sintomas, né? Rejeitava muito, era uma luta, e uma luta contra aquilo, né? Por que isso me aconteceu? Então, é uma forma de evitar, né, a cura, é uma forma de afastar a cura. E outra postura também, a gente ficar tentando entender, a gente ficar querendo acelerar, a gente ficar querendo dizer, não podia ser assim, não deveria ser assim, por que o corpo faz isso? Então a gente está lutando contra a cura, a gente não está aceitando a cura, né, na nossa vida. Então, quando a gente se abre para um processo terapêutico, quando a gente entra num processo terapêutico para trazer a cura para nós estamos entrando também pelos nossos filhos, porque eles são espelhos, né? Eles estão espelhando o tempo inteiro o que acontece conosco, eles são expressão do nosso inconsciente. Então, se a gente está rejeitando a cura em nós, a gente está quase que como decidindo que eles se sacrifiquem para continuar mostrando isso. E eu não estou dizendo isso para trazer culpa, tá? Eu estou dizendo isso para trazer esclarecimento, para trazer luz, porque eu também já estive nessa situação, né? Rejeitando a cura, resistindo à cura, insistindo com velhos padrões. E uma coisa que eu aprendi nesse processo, né, nessa jornada de autoconhecimento, de autocura, que está em andamento, porque nós só podemos dizer que a gente se curou completamente ou se transformou completamente quando a gente se torna um ser de luz, né? E a gente recupera e resgata toda a nossa consciência e se conecta com a consciência maior, que é a nossa fonte, que é a nossa centelha divina. Mas enquanto isso não acontece, a gente está nesse processo. Então, muitas vezes, neste processo, né, eu também resisti. E quando a gente fica resistindo e insistindo, né, naqueles padrões antigos e olhando para trás o tempo inteiro, a gente está, né, levando os nossos filhos juntos. E aí eu aprendi, né, nessa jornada que tudo bem, a gente deve sim tratar as feridas, a gente deve sim olhar para a infância, cuidar daquilo que aconteceu, mas também a gente deve escolher viver uma vida diferente, a gente deve escolher se curar, a gente deve escolher viver a partir de agora uma nova vida. E para isso a gente vai buscar, as coisas vão chegar até nós, ou a gente vai buscar recursos, né? Mudança de pensamento, reprogramação, né, mental. Tem vários áudios aqui né, no canal de reprogramação mental, para que você possa ter, a partir de agora, uma visão mais positiva e olhar para frente, né? Eu até gosto muito, né, de uma passagem bíblica que fala sobre Sara, né, que é a mulher que virou estátua de sal. E por quê? Porque ela olhou para trás. Isso é metafórico, né? É simbólico. É assim, não, o nosso olhar deve ser para frente. Quando a gente olhar para trás, devem ser pequenas visitas, né? Para a gente ajustar alguma coisa, liberar alguma emoção que tenha, né? Algo que tenha ficado retido, que esteja nos impactando tão fortemente ao ponto de a gente não conseguir ir para frente. Mas a partir disso é realmente decidir
né? Ir para frente e assumir essa nova vida, assumir a cura que já aconteceu e aceitar que o corpo físico, né? O nosso corpo físico, o nosso veículo, precisa também passar por esse processo. E os processos no corpo físico, eles, como, né, a Dr. Hammer, que é o criador da nova medicina germânica, ele entendeu isso muito bem e trouxe essa nova medicina para o mundo, mostrando que o corpo, né, esse corpo físico, essa matéria que nós temos aqui tem um funcionamento, tem leis biológicas que regem esse corpo. Então, a gente não pode lutar contra essas leis, porque elas vão ser aplicadas, né? A gente vai estar sob elas, quer a gente aceite ou não essas leis. Então, elas são leis naturais, e para isso, para que a gente possa, digamos, fluir, né, neste processo levemente, a gente precisa aceitar isso e não lutar contra isso. Não adianta a gente ficar lutando. Por que tem que ser assim? Por que tem que doer? Por que tem que inflamar? Por que tem câncer? Por que tem... Não, é assim, é uma lei, é um funcionamento biológico, né? O Criador, a fonte criadora, não errou quando criou esse processo dessa forma. Então, você que é uma divina mãe, né, que decidiu que quer trilhar esse caminho, né, de autocura e de expansão de consciência, para que a gente volte para a nossa casa, né? Que a nossa casa é quem? É a fonte que nos inspira e que nos mostra que tudo isso que ela criou é essencial, é certo porque ela criou para nos preservar a vida e para nos preservar e para nos promover a expansão, porque na verdade quando a gente se expande, quem se expande é a fonte, né? Então é para isso que nós viemos aqui. Então é isso, eu vou passando, né? Vou deixando aqui essa mensagem para que você se lembre, né, de aceitar a cura. E aceitar a cura implica em aceitar também uma nova vida, aceitar que mudanças aconteçam. E elas vão começar a acontecer. Isso se chama sincronicidade, né? Quando a gente toma uma decisão genuína e a gente assume dentro da gente que algo vai acontecer de novo e que a gente não aceita mais aquilo que já se foi, né? E que a gente quer construir algo novo, tudo vai contribuir para isso. Então, pessoas vão embora ou pessoas novas vão chegar. Coisas vão acontecer para que a gente rompa o ciclo anterior, para que a gente encerre o ciclo anterior. E aceite de bom grado, né? Muitas pessoas vão à falência, né, em negócios e sofrem muito com isso. E muitas vezes essa falência era a oportunidade de um recomeço, de uma mudança de área, né, de atuação. Pessoas perdem o emprego porque precisam, são as sincronicidades. Então, tudo que vem, de alguma forma, vem para o nosso crescimento, para a nossa expansão, para a nossa cura mesmo. Então, é isso. E também, né, lembrando que quando a gente não assume, não aceita a cura em nós estamos rejeitando a cura nos filhos. E quem acaba pagando essa conta, né, assumindo esse compromisso com essa cura, são os filhos. Isso aconteceu conosco, nós fizemos isso no lugar dos pais. E não é porque eles são maus, né? É porque é uma coisa mesmo do amor, né? Se a gente... os filhos vêm como oportunidade para a gente evoluir, para a gente crescer, porque eles vêm para nos ajudar nesse processo, é um compromisso de alma. Então, nos cabe, né, de fato, aceitar isso, né, a fazer a nossa parte, deixar com eles o que é deles. Eles também têm os processos deles, as vivências deles, eles vão passar por aquilo que é necessário para eles. E sem culpa, sem medo, sem preocupação sobre se eles vão sofrer ou não com o que a gente está vivendo. Apenas assuma a sua responsabilidade de cuidar de você, de aceitar a cura na sua vida, e você está ajudando seu filho na sua jornada também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe aqui o seu comentário, me conta aqui como está sendo a sua experiência aqui no canal. Deixe o seu like, né, para poder
a plataforma, né, distribuir mais esse conteúdo para que cheguem mais mães, para que elas também se despertem para esse poder divino que há nelas, tá bom? Um beijo grande e a minha divindade, né, a divindade em mim, saúda a divindade em você. Um beijo grande e até a próxima.